é a Dai Coutinho, faço parte da equipe do Luciano e uma das professoras da mentoria Gestor de Tráfego. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você configurar bem o seu GA4 para que você tenha todas as informações necessárias e todas as configurações importantes configuradas. Se você ainda não conhece o GA4, a gente tem uma aula aqui como criar a sua conta GA4. Eu vou te explicar todo o processo de criação e instalação. E também, se você ainda não sabe nada de o GA4, ele é uma plataforma do Google, né, gratuitamente, que a gente pode analisar todos os dados dos nossos visitantes de sites. Então, eu já convido você para curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever nesse canal, tá? Vamos lá. Aqui eu já estou na minha tela, na minha visão geral do GA4, você já pode ir acompanhando aí também no seu, se quiser fazer em conjunto, mas aqui eu vou aqui em administrador, no lado esquerdo da minha conta, ele já vai me mostrar algumas opções. Para você que veio do Google Analytics Universal, ele vai ser descontinuado, né, no ano que vem, 2023. Se você está ouvindo esse ano de 2023, não tem nenhum problema. Ele será descontinuado, né, em breve. Então, assim, algumas informações é diferente, ele é bem mais simplificado do que o Google Analytics Universal, ele tem bem menos dados, tá? Então, assim, aqui, ó, ele tem duas opções em administrador. Ele tem a conta e a propriedade. Eu costumo dizer que a conta, ela é a empresa. Então, aqui, para você ver, ele tem LL Media, que é a empresa dessa conta. E a propriedade, ela é o site ou uma landing page desse cliente, tá? Se você estiver configurando para o seu cliente. Então, eu costumo configurar assim, a conta, o nome da empresa e a propriedade, os sites. Porque a propriedade, ele pode ter vários sites para uma empresa só, tá bom? Então, aqui você pode ou criar conta para outras empresas do seu cliente ou você mesmo, e as propriedades, vários sites que você pode ter dentro dessa empresa, tá certo? Aqui em configurações da conta, você é bem importante definir esse nome da empresa corretamente, tá? Para que você possa identificar. Aqui o país da empresa, coloquei aqui Portugal. Configurações de compartilhamento de dados, eu sempre ativo assim para a gente ter o serviço do Google, o Google oferecer consultoria, compartilhar dados com eles, tá? Para que a gente possa ter maior desempenho. Aqui, ó, contribuições de estimativa de insights de negócio, sempre coloco suporte técnico para a gente receber as informações técnicas do Google, até para realmente compartilhar os dados com os especialistas aqui que vêm em seguida. Então, eu permito sempre essas informações para que ele possa ter essas informações lá e poder me ajudar melhor. Tá? E aqui é só salvar essas configurações, tá bom? Aqui a gente tem um botão de mover para a lixeira se você não quiser mais essa conta ou acabou criando ela erroneamente, tá bom? Aqui, a outra opção seria gerenciamento de acesso à conta. Tem algumas pessoas aqui na conta e aqui você tem a opção de adicionar usuários ou adicionar grupos de usuário. Em adicionar usuários, eu posso adicionar um e-mail, por exemplo, colocar aqui, você coloca o e-mail, precisa notificar o usuário, tá? Deixe marcada essa opção. E aqui a gente tem alguns papéis: administrador, editor, profissional de marketing, analista, leitor e nenhum. Então, assim, normalmente quando adiciono um usuário, se ele for mexer em configurações mais avançadas, eu dou o controle total da conta. Agora, se ele for só visualizar alguns dados, eu coloco ou leitor ou profissional de marketing, tá? Ou pode ser também analista. Então, assim, você vê a melhor opção aqui entre elas para poder dar para o seu usuário os papéis, né, da sua empresa, tá bom? E aqui embaixo, restrições de dados, aqui você consegue também restringir algumas informações, tá? Por exemplo, aqui no caso tem relacionadas à receita. Então, se você quer que o usuário não veja números de venda, por exemplo, é só marcar aqui e ela não vai passar a ver o número de receita, tá bom? Eu vou cancelar aqui, não salvar. E aqui essa parte do usuário que é bem importante e é sempre bom, pessoal, ter outra pessoa como administrador para se você perder o seu e-mail ou não tiver mais acesso a ele, você tem esse outro administrador como
reserva, como backup. Passando aqui as opções da conta, a gente vai agora para propriedade, né? Então, a propriedade, como eu comentei para vocês, eu tenho várias outras contas aqui que é referente a outros produtos que a gente tem com domínios diferentes, tá? Então, vai aparecer para cá. Aqui, configurações do assistente é logo quando você cria a conta e quer mudar também para o GA4. Então, tem essas opções aqui, tá? Que você fez provavelmente no início, tá bom? Então, ele tem todo um assistente aí para fazer as configurações possíveis da sua conta. Mas você vai ver melhor essas opções lá na aula, no vídeo que a gente tem aqui no canal sobre criação de conta do GA4. Aqui embaixo, ó, temos as configurações da propriedade. Então, nessas configurações é super importante, tá, gente? Colocar o nome da propriedade corretamente para você até identificar se você tiver muitas contas. Aí fica mais fácil, fica com controle melhor. Categoria da indústria, né? Que a indústria é padrão, mas na categoria você pode buscar qual é a melhor categoria que encaixa para um negócio. Então, aqui nesse caso, eu coloquei outras atividades, mas, por exemplo, se eu quiser, eu falo sobre pegar aqui compras, em e-commerce, eu deixo compras. Se é saúde, eu coloco aqui saúde, finanças. Então você escolhe a categoria que melhor se encaixa para você, tá? Fuso horário, escolha aqui o país e depois o horário conforme a tua região. E a moeda exibida, por padrão, ele sempre vem em dólar, então altera para real, tá bom? E aqui tá real. A gente tem o ID da propriedade, que se precisar do ID, você pode clicar e ele vai copiar automaticamente. Você pode mover ou mover para a lixeira, tá? Eu vou só salvar aqui e ele já fica salvo as informações. A mesma coisa, só lembrando aqui que a nossa próxima opção também é gerenciamento de acesso à propriedade. Se você colocar o acesso a nível de conta, ele vai ter todas as opções da propriedade. Então, ele vai ver tudo que tem em propriedade. Se você colocar a nível de propriedade, que é a segunda coluna, então ele vai ver só a propriedade que você definiu. Nesse caso, eu estou selecionando a GA4, então, essa GA4 lançamento. Então, a pessoa que eu der acesso aqui, ela só vai ver essa propriedade. Já a nível de conta, ela veria todas as propriedades. Tá ok? Então é esse esquema aqui que você tem que prestar atenção, porque às vezes tem funcionário que não faz parte daquela equipe de produto e você pode tirar ela que não vai precisar ver, tá? Os dados. Fluxo de dados. Aqui no fluxo de dados eu tenho apenas um referente ao GA4, mas, por exemplo, eu quero adicionar aqui um fluxo que é de um subdomínio. Então eu venho, crio aqui a web ó, outro fluxo e e eu crio com as informações do subdomínio. Então, é essa separação também que a gente pode fazer, ou por propriedade, que fica a critério de você, ou por fluxos de dados, tá? Então, é essa informação que geralmente você pode utilizar. Configurações de dados. Aqui tem algumas configurações que você pode fazer. Normalmente aqui, ó, coleta de dados e indicadores do Google. Você, se tiver outros produtos do Google, você pode vincular e ele vai pegar mais insights dos outros produtos. Coleta de dados do dispositivo e local granular. Normalmente é ativado aqui, tá? Configurações avançadas para personalizar, para personalização dos anúncios. E aqui ele diz que é permitido em 306 regiões de 306, tá? Então aqui, ó, tá todos, tá? Para a gente poder capturar essas informações. Confirmação de coleta de dados do usuário, aqui eu venho confirmo, tá? Então aqui, ó, recebida, tá bom? Tem retenções de dados, que aqui, ó, a retenção de dados é quanto tempo ela vai ficar salva na sua conta. Então, aqui, 2 meses vem por padrão, você pode colocar 14 meses. E aqui, redefinir os dados do usuário sobre novas atividades. Então, o usuário que acessa a sua conta, depois ela vai redefinir para novas informações, porque a pessoa ela pode mudar tanto de computador, de internet ou de navegação, tá? Então, aqui eu venho salvo essas informações e deixo o padrão. Identidade do relatório você tem, ó, sempre mista, porque aqui a gente tem mais dados para o usuário, né, para identificar o usuário. Configurações de atribuição. Aqui é importante porque se você ter sua conta vinculada ao Google Ads, você pode deixar aqui padrão, ó, recomendado, que é baseado em dados, que é a nova configuração do Google. Mas se você quiser, se na sua conta do Google Ads tiver lá último clique
que é a preferência pelo Google Ads. Aí você vem aqui e muda também para deixar tudo padrão, tá bom? Então é super importante essa informação, tá? Aqui eu vou deixar baseado em dados, que é o que eu mais utilizo recentemente, tá? E aqui é a janela de aquisição ou conversão do usuário. Aqui 30 dias por padrão ou 90 dias, que é o recomendado. Mas se você for 7 dias, por exemplo, você pode fazer a alteração conforme é a jornada do teu usuário, tá bom? Aqui é solicitação de exclusão de dados, que você pode programar algum tipo de exclusão, ó, de parâmetro, e dá para colocar a data, os eventos. Então, aqui é uma programação de exclusão que normalmente eu não mexo, tá? Aqui realmente não tem nenhuma, porque de exclusão eu nunca faço exclusão. Normalmente eu quero sempre adicionar mais dados. Vinculações do Google Ads, então se você anuncia no Google Ads, aqui está a vinculação, tá? Super importante, façam isso quanto antes. Aqui tem alguns outros produtos, eu vou abrir mais a tela aqui. Então, aqui são todos os produtos da tua conta do Google, né, de conta do Google, que você pode vincular ao teu GA4. E aqui mais configurações que são histórico de pesquisa do Analytics para poder ter mais recomendações para você e trazer mais insights para a tua conta, que o GA4, a vantagem é que ele dá alertas para você, né? Você pode configurar alertas, que é bem legal, tá? Então aqui são todas essas configurações que eu achei importante aqui trazer para vocês terem uma conta melhor configurada, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Aproveita, tem os links aqui na descrição para você se inscrever, assistir mais vídeos sobre tráfego pago, ou se quiser entrar na nossa mentoria, também temos o link para a lista de espera, tá? Eu te espero no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.